Vamos lá, uma decisão importante, apesar de não, não vamos ter surpresa com relação à decisão propriamente dita, mas as sinalizações de ambos os bancos centrais vão ser muito importantes. Eu acho que vão guiar os mercados financeiros pós-decisão. Né? Lá fora, nos Estados Unidos, o Banco Central americano, ele, na minha opinião, ele vai dar alguma sinalização de quando ele pensa em começar a cortar os juros. Eu acredito que deve ser aí mais para segundo semestre, tá? O que, de certa forma, eu acho que pode ser uma boa notícia, já que o mercado vai ter mais visibilidade quando, de fato, vai começar a cair os juros nos Estados Unidos. Vamos aguardar o Jerome Powell falar hoje na parte da tarde. Aqui no Brasil, a gente vai ter decisão de 50 bips, né, de corte de 50 bips, e aí fica essa grande discussão aqui se na ata ou no comunicado eles vão tirar o forward guidance, né, ou seja, eles não vão deixar já contratado novos cortes de 50 à frente, tendo em vista os últimos indicadores de inflação, de atividade que vieram um pouco mais fortes aqui no Brasil. Então, mais do que a decisão em si, vão ser os comunicados, as sinalizações que os dois bancos centrais vão fazer. O mercado financeiro está de olho nisso, é o que vai mexer aí as bolsas, os juros, o dólar nos próximos dias. Né, nessa expectativa, inclusive, né, de queda de juros aqui no Brasil, olhando ali, a gente sabe que as ações cíclicas elas tendem a se beneficiar, inclusive, né, deste cenário, mas entender na tua visão quais setores ali podem, né, se beneficiar, pelo menos nesse curto momento, com essa expectativa aí de redução de corte de juros aqui do nosso Copom. Alguns setores se beneficiam de juros para baixo porque o crédito fica mais acessível. Alguns setores também têm uma alavancagem, as empresas desses setores possuem uma alavancagem financeira um pouco maior, né? Se alavancaram mais nos últimos anos. Então, setores como consumo, varejo, shopping center, construção civil, logística, são alguns cíclicos domésticos que podem se beneficiar de juros para baixo. Então, as empresas mais alavancadas, como eu falei, mais endividadas desses setores, na minha opinião, são as que mais podem andar se a gente tiver uma sinalização de mais cortes à frente, juros futuros fechando. Isso pode ter um reflexo positivo nessas ações. E falando um pouquinho de nicho de bolsa, né? Acho que as small caps podem se beneficiar bastante, né? A gente sabe que as ações de baixa capitalização dependem muito de crédito barato para crescer, para expandirem suas operações, para fazerem M&A, para fazerem aquisições. Então, um cenário de juros para baixo, isso pode beneficiar bastante as ações aí abaixo de 5 bilhões de valor de mercado, as chamadas small caps. Max Bon, muito bom dia para você, prazer conversar contigo novamente. A gente fica tentando, né, especular ou pelo menos tentar determinar, né, quem poderiam ser alguns dos vencedores nesse cenário todo que você muito bem comentou. A dúvida em relação às small caps é a seguinte: a gente viu algumas, né, e aí setorialmente falando, né, algumas que desempenharam muito bem em detrimento de outras no mesmo setor. Outras que acabaram não indo tão bem. Se for para a gente pensar estruturalmente e estrategicamente em algumas companhias para ficar um pouco mais de olho, para deixar mais no radar, aquelas que foram vencedoras num rally passado ou num ciclo um pouco melhor no passado, elas tendem a se sair melhor que as outras também nessa possibilidade, nessa visão de futuro que a gente está pensando nesse momento? Olha, Felipe, eu acho que quem vai se beneficiar, quem vai colher os frutos dos juros mais baixos são aquelas empresas que fizeram o bom dever de casa nos últimos anos. Tá?
Podem ser algumas empresas que naquele ciclo ali de 2016, 2019 foram bem, algumas delas continuaram fazendo um ótimo trabalho, conseguiram se tornar mais eficientes, né, melhoraram margens e vão continuar se beneficiando. E outras que naquele período não estavam bem e conseguiram fazer o dever de casa nos últimos anos e vão colher os frutos mais adiante. Então, aquelas empresas que têm mostrado bons resultados, estão com uma operação sólida, ganharam margem nos últimos anos, tem tudo para, dentro de um cenário de juros a 9,5%, 9% por aqui, performarem ainda melhor e as ações refletirem essa melhora operacional. Tá? Então, acho que o que o investidor tem que olhar é aquelas empresas que estão mostrando consistência em resultados, números muito sólidos, balanço sólido. São essas empresas que vão continuar performando bem. Boa. Ô Max, a minha dúvida era no rally mais recente mesmo, não lá 2016, 2019. Era aquele do meio do ano, do fim do ano, né? Cito algumas empresas aqui, se você quiser comentar, fica à vontade, mas eu me lembro de construtoras Plano e Plano, Moura do B, que surfaram muito bem essa onda recente do fim do ano, C&A, até mesmo Guararapes, no setor de varejo de moda, elas surfaram muito bem. Então, o meu recorte temporal era um pouquinho mais recente, não era tão longo, não. Eu acho que essas empresas claro, vão a sua observação performando bem, tá Felipe. bem correta. Vão continuar performando bem, justamente porque elas mostraram ótimos resultados, Plano e Plano, C&A. C&A foi um grande destaque do resultado do quarto trimestre. Agora, eu acho que outras podem performar tão bem quanto. Empresas como Lavi, que é de construtora também, uma construtora de média e alta renda, que geralmente são mais sensíveis a juros mais baixos, né? Os seus clientes precisam de financiamento imobiliário, então juros mais baixos no crédito imobiliário, isso tendem a alavancar as vendas. Eu gosto pessoalmente de uma empresa que acho que pode se beneficiar muito desse cenário agora de juros para baixo, que é Simpar. Simpar, que é uma holding que detém participação na JSL, na Movida, na Vamos. É uma empresa também que pode, dentro desse ciclo de queda de juros, também alçar voos maiores. Então, essas que você falou tendem a continuar performando bem, mas outros atores aí podem despontar com a continuidade da queda de juros ao longo de 2024. É interessante, você citou, né, Simpar, essas outras companhias, que o debate está muito nessa alavancagem. Aí você falou, com queda de juros, as companhias mais alavancadas, elas tendem a performar melhor, tendem a ter até uma melhora aí na percepção da alavancagem. Nessa temporada de resultados, Max, a gente está focando bastante nisso, né? O que a empresa fez, o que a empresa conseguiu colher de benefício nessa desalavancagem aí no comecinho do ciclo de corte de juros e o que ela projeta lá na frente. É isso que você está buscando, de repente, até nas linhas dos balanços das companhias, entender se esse processo mesmo está fazendo efeito ou se as companhias ainda não conseguiram capturar esse movimento do início da queda de juros e fazer essa projeção lá para frente. Essa temporada ou esse resultado do quarto trimestre está deixando isso claro, está sinalizando alguma coisa nesse sentido, Max? Exatamente isso, Felipe. É isso que eu tenho tentado identificar nesses resultados. Se aquelas empresas já estão conseguindo ter menores despesas financeiras, conseguindo crescer lucro, se as margens já estão se expandindo, né? Se houve um ponto de inflexão ali de alguns negócios estavam perdendo margem e nesse quarto trimestre algumas já mostraram um ponto de inflexão interessante. Isso aconteceu, por exemplo, com Intelbras, isso aconteceu com Lojas Renner, até empresas um pouco maiores. Então, esse ponto que eu estou buscando entender e atentar, porque num cenário agora de juros saindo de 11,25 para 9,
a tendência é que isso se intensifique, né? Ou seja, você imagina uma empresa que hoje tem um custo de dívida de CDI mais 3, ou seja, ela hoje ainda paga 14% de juros por ano, né? Se a taxa de juros for para 9, ela vai passar a pagar 11, 12, né, que seja. Ou seja, isso é muito relevante em termos de balanço para a companhia, né? Estamos falando da possibilidade dessas empresas voltarem a crescer lucro, né? Reduz despesa financeira, crescer lucro. Então, é um cenário que pode ser muito benéfico para aquelas empresas que ainda estão, de certa forma, alavancadas, ainda tem um custo relacionado a CDI, atrelado a CDI alto, e que tendem a ter uma situação mais confortável nos próximos resultados. Isso certamente vai se refletir positivamente nas ações. Ô Max, só uma dúvida. Você comentou, né, nesse cenário de juros chegando a 9, o mercado ainda está meio reticente se chega lá mesmo, né? Se não chegar, ficar na casa dos 10 ali, 25, que talvez está sendo projetado pelo mercado, impacta muito nesse valuation ou nessa desalavancagem das companhias, ou não, né? Ou o simples fato de sair dos 13,75 para 10 e pouco, já ajuda bastante até para refazer as contas. Olha, vai depender muito do negócio, Felipe, do negócio, do tamanho da alavancagem. Essas empresas cíclicas domésticas, elas talvez possam sentir se de fato a taxa Selic parar ali em 10% e não ir até 9, 8,5%. Realmente, se a taxa de juros, se a taxa Selic for para níveis um pouco mais baixos, é um cenário muito melhor para empresas cíclicas domésticas. Você imagina, por exemplo, aquelas que dependem muito de crédito, né? Do que o seu cliente precisa de crédito, né? Às vezes, só essa diferença de parar em 10 ou parar em 9, isso já já bate no bolso do cliente, né? Já faz já mexe com a propensão a consumir desse cliente. Oi. Ô Max, você me perdoa, é que deu uma bugada singela aí na sua câmera, a gente vai reconectar e já volta a falar contigo, tá bom? Deu algum probleminha ali, você ficou meio colorido. Mas certamente voltaremos a falar com o Max Bon daqui a pouquinho, e aí eu vou retomar a pergunta, ele vai resgatar toda essa percepção a respeito do impacto para as companhias, para a dívida, para a alavancagem, toda essa situação envolvendo, né, a expectativa de chegar ou não nos 9% no fim desse ano. 11 horas e 36 minutos, enquanto a gente reconecta o Max Bon, estrategista da Nomos, aqui, eu vou chamar o Maurílio Goldner para trazer mais observações, mais movimentações do mercado financeiro no Brasil, nos Estados Unidos também. Diga lá, Maurílio. Felipe, eu vou voltar a falar um pouco mais dessa informação corporativa que a gente trouxe anteriormente a respeito da Infracommerce. Estava em R$1 as ações, agora está em R$1,02, então chegou até a subir um pouquinho, né? A reduzir as perdas em relação ao último giro, mas continua sendo o papel com mais descontos no momento, 15%, justamente depois deste balanço que relata aí um prejuízo de R$110 milhões no último trimestre do ano passado, um aumento aí no prejuízo de 54,1% na base anual. E o Citi, inclusive, diz que a Infracommerce registrou até uma melhora operacional, mas que foi ofuscada por despesas financeiras que continuam se deteriorando e que prejudicaram os resultados mais uma vez. Apesar disso, o banco mantém a recomendação de compra para a empresa e o preço-alvo é bem acima desse R$1 aqui, R$2,20 para Infracommerce, então continua sendo o papel com mais descontos. Vivara, a gente falava também anteriormente, que está recuperando as perdas de ontem, mas num ritmo bem lento, bem pequeno, caiu bastante ontem novamente, depois de 2 dias já de queda. Ontem a queda foi de 4%, na terça-feira 14%, melhor dizendo, na segunda, né? Ontem foi terça, na segunda caiu 14% e na sexta 2,57%, agora está tentando se recuperar, mas aí 0,63 de ganhos. Está bem devagar. O Ibovespa
continua ali no patamar negativo, mesmo aqui principalmente influenciado, né, pelas blue chips Petrobras e Vale, que estão aí no patamar negativo. Itaú Unibanco também definindo esse patamar negativo. No positivo continuam o Bradesco e o Banco do Brasil. Vamos voltar com o Felipe, que vai continuar com informações e análises aqui no BMC News. Felipe. Obrigado, Maurílio. Exatamente, 11 horas e 38 minutos. Reconectamos aqui Max Bon, estrategista da Nomos. Deixa eu ver, agora sim, em perfeitas colorações. Max, você tinha ficado meio rosa na nossa imagem, mas... Coisas que acontecem no ao vivo. Acontece. Bom que você está de volta aqui com a gente. Vamos fazer o seguinte, retomando a conversa, só para a gente pegar o cenário completo, a minha pergunta para você era sobre se fazia muito impacto, se tinha muita diferença a percepção das empresas ou as projeções das empresas em questão de alavancagem, em questão de retornos possíveis em relação a um juro que chegasse a 9% ou parasse ali a queda de juros em 10, 10,25%. Você comentava a respeito da diferenciação de empresa para empresa e da capacidade de cada empresa em absorver, de repente, essa modificação. Por favor, Max, continue seu raciocínio. Se quiser resgatar desde o começo, fica à vontade. É exatamente isso, Felipe. Depende muito do perfil da companhia. Essas cíclicas domésticas, de fato, sentiriam mais se a taxa de juros não fossem até 9% ou até mesmo abaixo disso, parasse nos 10%, porque mexeria com a propensão a consumir dos seus clientes. Então, você imagina aquelas empresas que dependem de crédito, né? Uma Magazine Luiza, uns clientes da lojas Quero-Quero, até mesmo Renner, né? Talvez a mudança nos juros para eles, com a Selic a 10%, uma Selic a 9%, já afete a propensão dele a consumir, né? Com 9 ele consumiria muito mais, ou seja, as vendas seriam mais fortes dessas empresas. A 10 talvez ele não teria crédito, tanto crédito para poder comprar. Então, empresas de consumo, varejo, construção civil, eu acho que são algumas companhias que sentiriam muito se de fato a Selic parasse em 10% e não fosse até 9% ou menos que isso. São aquelas que mais precisam que o cliente tenha conforto e tenha que uma prestação caiba no bolso ou que fique mais confortável para comprar mais. E para isso o crédito precisa estar mais barato e com Selic a 9% é muito melhor do que Selic a 10%. Marquês, quero aproveitar a sua presença aqui com a gente para repercutir também outras questões, tentar entender um pouco da sua leitura, né? Principalmente como que as recentes declarações ali do presidente Lula sobre a redução do preço dos combustíveis, contextualizando, né, essa diferença, inclusive, ali com os preços internacionais do petróleo, a prática ali pela Petrobras com esses valores defasados em relação ao mercado, o quanto isso, né, afeta de fato a percepção de risco, a atratividade ali das ações, não só de Petrobras, mas como os investidores, né, de certa forma, estão ali olhando, né, a visão também mesmo dos estrategistas em relação ao setor como um todo, olhando de fato essa preocupação com interferência dentro da Petrobras. Paula, isso é algo que o investidor, o analista, tem que estar preparado, né? Porque sempre vai acontecer a possibilidade de interferência política, ingerência política em Petrobras, as declarações do presidente Lula caminhando no sentido de menos inflação, menos preço dos combustíveis. Isso é algo que tem que ser esperado pelo mercado. E, de fato, quando isso se intensifica, como a gente está vendo nas últimas semanas, isso acaba tendo um reflexo maior negativo para a Petrobras, por exemplo. Eventualmente, isso espirra ali em Eletrobras, Banco do Brasil, também a gente está vendo aí uma certa precaução ou apreensão em outros ativos ligados a governo, né, ligados ao governo federal. Então, assim, é algo que o investidor brasileiro, ou mesmo um gringo que queira investir aqui, tem que estar preparado, porque
interferência política, discussão sempre com relação a reajuste de combustível, o petróleo está subindo, vai ter que, de certa forma, isso ser espelhado na bomba. Só que aí o governo fala, não, a gente não pode aumentar o preço do diesel, da gasolina, porque isso vai bater inflação e aí o pobre vai pagar essa conta. Isso é algo que a gente vai ter que conviver, não tem jeito. Eu acho que só quando realmente fica muito enfático, né, o governo fala bastante, isso acaba batendo um pouco em Petrobras. Eu, pessoalmente, acabo ficando um pouco à margem dos efeitos negativos de uma possível ingerência política, por isso que eu prefiro outros ativos no setor de petróleo, como Prio, como 3R Petróleo, porque sempre, ao investir em Petrobras, você vai ter essa espada da interferência política, da ingerência política, que é algo já histórico e que não vai, infelizmente, não vai cessar. Até mesmo essa ingerência política batendo em empresas que são privadas, como Vale, né? Nos últimos tempos, o governo também interferindo na Vale, Eletrobras também, nos últimos dias também rolou um papo de que o governo está pleiteando mais cadeiras no conselho da Eletrobras. Então, é algo que o investidor já tem que aprender a lidar e, de certa forma, se blindar e fugir desses maiores riscos de ingerência política. Ô Marques, apesar de ser, né, muito, acho que ainda uma especulação, são rumores ali de possibilidade de Jean Paul Prats cair, até mesmo hoje ele postou, fez um post aqui no Twitter, né, eu sou falando Twitter aqui no X, né, ainda não me acostumei aqui com a mudança, ele falou exatamente, trabalho intenso o dia todo em Houston, mais de 15 reuniões por dia, sem olhar para o telefone, agora soube que já andam me derrubando no Brasil, né, isso me assegura que estou no caminho certo, faz parte. Apesar, a gente sabe que ainda são rumores, mas ainda assim a gente viu até uma reação negativa do próprio mercado em relação à Petrobras ali, com esta possibilidade. Queria entender um pouco da sua leitura, né? O mercado que tem se alinhado em relação ao perfil ali de Jean Paul Prats, caso de fato aconteça uma queda ali do presidente da Petrobras, isso deve afetar a companhia? Pode vir a afetar a companhia? Acredito que sim, Paula. Eu acho que o Prates ele está tendo uma postura bem positiva e o mercado tem gostado, tá? Ele tem se mostrado, tem pontuado, tem falado a verdade, não tem se esquivado de perguntas, tem feito um bom trabalho, promoveu uma nova política de preços que vem sendo conduzida de uma boa forma. Vamos ver como é que agora, se o petróleo continuar subindo, ele vai lidar com essa pressão do governo. Mas eu acho que assim, uma eventual saída do Prates, eu acho que o mercado sentiria. Eu acho que seria uma mensagem negativa para a Petrobras e uma mensagem de que o governo realmente quer fortalecer a sua ingerência política na companhia. E isso pode respingar, como falei, para outras empresas que tenha o governo federal ali como acionista ou alguma instituição pública, né? Então, assim, vejo como negativo. Eu acho que não deve acontecer. Eu acho que o governo Lula também vai lidar com o Prates da melhor forma. Eu acho que ele não quer essa crise aí com o mercado nesse momento aí com relação à Petrobras, né? Você viu que fez muito barulho a questão da redução dos dividendos, né? Eu acho que uma saída do presidente agora não cairia bem. Eu acho que só traria mais holofotes ali para essa questão de interferência política na estatal. Maravilha. Marques, quero agradecer. Sempre um prazer recebê-la aqui na nossa programação. Obrigada pela sua presença.